Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. Nessa oportunidade estaremos dando continuidade às últimas aulas do módulo 3, onde trabalharemos os passos 8, 9 e 10, fazendo assim a conclusão do nosso módulo 2 para darmos início ao terceiro módulo. Nesta ocasião, trabalharemos o passo 8 no primeiro momento, que é fazer a conclusão do sermão. Agora nós estaremos estudando, como já demos início na aula passada, as partes periféricas do sermão, que são basicamente a introdução e a conclusão do sermão, porque já estudamos a parte também da aplicação. De antemão, vamos pedir uma desculpa pelo barulho externo. Temos aqui um vizinho muito empolgado, mas que os irmãos se concentrem, né, na aula. Bom, o que é a conclusão do sermão? Concluir um sermão não é parar de pregar, mas finalizar a pregação. A conclusão, ela serve, portanto, para finalizar tudo o que foi dito acerca da ideia homilética, da ideia principal do sermão, que foi extraída essa ideia homilética da ideia exegética. Portanto, é importante nessa finalização você fazer um ótimo fechamento com uma boa aplicação, como nós falamos, mostrando ali os pontos principais. Como já demos até uma pincelada ali, tratando-se especificamente do editor de sermões que nós estudamos. Há muitas maneiras de se concluir um sermão. Elas devem ser escolhidas de acordo com o próprio sermão. A conclusão ela pode conter um resumo do que foi dito, como nós estudamos aqui. Essa aula é apenas um reforço, porque já temos, na verdade, trabalhado esse assunto durante o curso. Então, pode conter um resumo do que foi dito. Você pode fazer um resumo de toda essa lição, pegar o fechamento da lição principal e trazer uma boa aplicação, ou uma ilustração do que foi dito, transformar aquele ensinamento principal numa ilustração para trazer um entendimento melhor ainda para os seus ouvintes. Uma citação acerca do que foi dito. Você pode pegar uma parte principal aí, um ponto principal e fazer uma citação desse ponto, trazendo como conclusão também, trazendo assim uma observação maior a respeito daquele assunto. E também você pode fazer perguntas para meditação sobre o que foi dito, o que você aprendeu, o que você acha, como você faria no lugar de tal personagem, o que você faria, como você agiria, que lição você tirou, para que ele mesmo possa aplicar em sua vida, por meio dessas perguntas, a lição principal. Também você pode trazer as aplicações finais e chamadas a uma decisão. Você pode fazer essas aplicações e trazer uma chamada a uma decisão. Não uma decisão aqui, um apelo evangelístico, eu digo propriamente dito, mas uma mudança de direção, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de costume, de hábito, uma mudança, na transformação espiritual da pessoa. Essa é uma chamada a uma decisão, a uma resolução que a pessoa pode tomar naquele momento. Eu resolvo a partir de hoje, com a graça de Cristo ali, lutar contra esse ou aquele pecado ou aquela situação. Isso também pode conter dentro da conclusão. Um conselho: se você avisar que vai concluir, faça a sua conclusão. Conclua, portanto. No máximo aí, na sua conclusão, deve durar uns 5 minutos. Não é razoável que você passe trazendo uma conclusão ou apelo infinito às pessoas para que ela venha a Cristo. Concluiu, concluiu. Quem faz a obra ali é o Espírito Santo,
que os irmãos possam compreender. Veremos agora o passo 9, formular o título do sermão. Lembra que já trabalhamos uma aula específica sobre como formular um título memorável, extraindo aí por meio da ideia homilética? Então, essa aula aqui é apenas um reforço. Veremos aqui as funções que podem ter um título e o que pode conter. Este não é um passo fundamental para o sermão. No entanto, o título pode ter várias funções, apesar de não ter tanta importância assim, mas ele pode ter várias funções. A primeira função dele é que ele pode atrair a atenção do ouvinte na introdução. Quando você cita logo o seu título e começa a introduzir, claro que vai ter que haver a sua introdução totalmente com o seu título, isso já atrai a atenção do seu ouvinte. Por exemplo, quando o pregador começa dizendo: o título da pregação de hoje é Falta um versículo em minha Bíblia. Isso, por exemplo, já atrai bastante a atenção dos ouvintes, porque o título em si já busca uma curiosidade do ouvinte. Ele pode servir para propagandear a mensagem no boletim da igreja ou em outros meios de divulgação. Por exemplo, quando você lança ali sua mensagem no boletim da igreja, você lança a mensagem ali no YouTube, né? Que hoje é um forte meio, né? Até quando ninguém sabe, com essa perseguição cibernética e que existe hoje por meio contra o evangelho, nós não sabemos até quando teremos pregações que falem ou o que agrade a eles ou não, porque daqui uns dias será uma perseguição total. Portanto, o seu título, ele atrai sim quando o irmão vê, alguém vê aquele título, que ele vai falar sobre isso ou sobre aquilo. Isso é importante, isso traz uma certa curiosidade, né? Um certo marketing para a sua mensagem. Pode ajudar na busca em um eventual arquivo de pregações, por exemplo. Se você tem várias pregações, aí você já vai trabalhando, fazendo, você está aprendendo a montar seus sermões. Então é importante que você já vá, desde agora, arquivando essas mensagens ali no Google Drive, por exemplo, ali em um pendrive ou em um lugar que você tem um acesso remoto. E por título. E quando você buscar aquele sermão, um Word ou um slide, você de certa forma tem a facilidade de encontrar esses sermões. A principal dica na formulação do título é que ele deve ser curto e interessante. Já estudamos isso naquela aula importante para nós. Títulos como o que fazer quando a tristeza chegar são menos eficazes do que a força que vem de Cristo. Mas hoje nós estamos vendo também muitos títulos como esse primeiro, né? O que fazer quando a tristeza chegar, devido à pandemia. Seja criativo. O título do sermão é uma propaganda, portanto, faça uma propaganda criativa. Use como título sempre a ideia homilética, sempre se baseie na ideia homilética. O seu título tem que ter a ver com a ideia homilética. O seu título não pode ser aleatório. Tem que chamar a atenção para aquilo que você vai dizer, para aquilo que você vai pregar, e não de forma aleatória, ok? Bom, passo 10, finalizando aqui o nosso módulo 2, é escrever o sermão. Como assim, professor, escrever o sermão?
Isso aqui é você anotar o seu sermão ou não. Depende do aluno, depende de quem prega, depende da facilidade que você tem ou não. Eu mesmo prefiro escrever o meu sermão, ter um norte, ter o meu esboço em mãos, não em mente. Que eu não confio muito, né, na minha mente. Mas se você tem essa enorme capacidade, assim como alguns grandes pregadores que existem por aí que não carregam uma folha de papel, até a Bíblia inteira na cabeça, né, como Josué Orion, Josué Gonçalves também, um pregador, Hernanes Dias Lopes, se você não vê ele com um papelzinho na mão, ao contrário de Augusto Nicodemos, que sempre carrega o esboço nas mãos ali, assim eu sou também. Ele ainda é daquele tempo antigo, né, que anda com um papelzinho. Outros já andam com tablet, com celular, com slides para facilitar a compreensão dos irmãos. Depende da forma que você irá escolher. Temos também, não vamos desprezar de maneira nenhuma, Silas Malafaia, que tem uma mente enorme, né, para carregar todo o seu sermão na mente. E vários outros que nós podemos citar. Mas vamos aqui para o que nos interessa, que é o nosso sermão, que é escrever o sermão. Para muitos, este passo é completamente dispensável, pois muitos preferem levar ao púlpito apenas um esboço básico, apenas os pontos básicos do seu sermão. Isso quando ele estuda muito bem o seu sermão, ele ensaia muito bem o seu sermão. Ou um esboço preenchido, que nessa ocasião aqui eu posso dizer que é o meu caso. Ou mesmo não levar esboço nenhum, que são aí alguns privilegiados, né? Me retire dessa lista. Apenas pregadores que gostam de pregar lendo o esboço ou que desejam publicar suas pregações, escrevem tudo o que vão dizer. Eu já não vejo dessa forma, você escrever tudo e ler toda a sua fala. Mas você ter os seus pontos básicos, algumas referências anotadas, algumas coisas importantes que é necessário lembrar naquele momento, que foi o Senhor que te deu durante os estudos, o Espírito Santo falou com você. Então é importante você fazer aquela chamativa ali dentro do seu esboço para você lembrar, isso é importante. Porém, há casos onde é aconselhável que o pregador escreva tudo o que vai dizer. Qual o primeiro caso? Casos de pregadores ainda inseguros, iniciantes. Se você está iniciando nessa arte da pregação, é interessante que você faça um esboço, mais preenchido, como no caso dos iniciantes. Siga essa regra para você ter um norte e aí você vai amadurecendo. Um pregador que ainda está inseguro pode se complicar em ter que desenvolver um novo raciocínio durante a mensagem. Ele está explicando e para ele trazer essa explicação e aplicação daquele ponto é necessário que ele traga um raciocínio ao povo. Aí para ele fazer o retorno desse raciocínio para dar seguimento ao próximo ponto, isso pode trazer um embaraço ao novo pregador. Aí se ele está sem um papel, sem um norte para ele se guiar, sem uma bússola que é o esboço, ele pode se perder no retorno desse segundo ou terceiro ponto ali que ele irá trazer para os irmãos. Por isso é importante ele trazer sua mensagem escrita ou um esboço mais preenchido. Casos de pregadores em dificuldades lógicas. Há casos de pessoas que escrevendo são ótimas, mas falando são problemáticas, se perdem totalmente. Nesse caso, é interessante que se escreva tudo o que vai dizer, para ajudar o pregador a manter um raciocínio lógico e compreensível. Tem pessoas que são boas em escrever, mas são ruins com palavras. Tem pessoas que são melhores
escrevendo, melhores falando do que escrevendo. Não sabem se expressar ali no papel, mas falando, comunicando se eles são bons comunicadores. Bom, meus irmãos, aqui está uma maneira importante, né? Escrever o sermão. Você vai escolher. Nós já tratamos também desse assunto. Já demos uma pincelada boa anteriormente. Isso aqui é só um reforço final. Então você vai escolher como você vai ter no seu início. Se você já é um pregador bastante experiente, o curso só está lhe dando mais uma base, uma ajudinha, é simples, humilde. Mas se você já está agora iniciando, tem pouco tempo, tem pregado aí para as paredes, para o milharal, como fez Josué Arion, tem pregado aí nas praças, que é isso que o pregador deve fazer, não buscar as quatro paredes, mas ele deve buscar as praças públicas, porque eram assim que os grandes pregadores daquela época se desenvolviam, pregavam o mesmo sermão uma, duas, três, quatro, 15, 20 vezes até se aprimorar. Se você só tem um sermão, pregue num canto da cidade esse sermão, vá para o outro canto, pregue de novo, vá para outra praça, pregue de novo esse sermão, vá para outra, se for convidado para a igreja, pregue esse sermão até se aprimorar, depois você formula outro sermão e o Senhor vai te dando graça e aprimoramento na palavra do Senhor. Mas antes de tudo, busque uma vida espiritual aprimorada na presença de Deus e busque ser humilde e tranquilo, busque em Deus o fortalecimento, a sabedoria que vem do alto, a ciência que vem totalmente de Deus, o conhecimento de Deus que só vem dele e não dos homens. Busque no Espírito Santo e busque viver, acima de tudo, a palavra de Deus como um pregador, para que as pessoas vejam em você o reflexo da luz de Cristo Jesus brilhando, e pela sua forma de viver e não de pregar, eloquente, cheio de sabedoria, cheio de retórica, oratória, cheio de conhecimento, não, mas que vejam na sua forma de viver uma pregação viva, como um livro vivo na presença do Senhor. Que você seja esse pregador, não cheio de gabaritos, mas cheio de uma vida espiritual fervorosa na presença de Deus, que o Senhor te ilumine fortemente. Que o Senhor os abençoe e até assim o início do nosso próximo módulo para a glória do Deus Pai. Amém.